Oi meninas, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. E no vídeo de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho sobre empreendedorismo, tanto para as minhas alunas, quanto para as alunas, né? Para quem estiver assistindo esse vídeo e não conhece ainda o nosso projeto, não conhece o nosso canal. Enfim, eu sou a Thaís da Florescência, o canal onde a gente alimenta a nossa fé e a gente alimenta a nossa esperança. A gente alimenta a estrutura do nosso empreendedorismo, porque empreendedorismo não é só fazer, não é só aprender o laço, não é só aprender a vender, não. O empreendedorismo é muito além disso e exige muito mais jogo de cintura e tato do que longas apostilas e cursos, tá bom? Então, se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aí para não perder as nossas próximas aulas, as nossas próximas dicas, as nossas próximas sementes para a sua plantação de sonhos, tá bom? Gente, vamos lá. Essa aula de hoje eu já fiz com as minhas alunas do curso, porém a gente fez em live, né? Que foi a precificação. Então, o que acontece? Para quem está chegando agora e não pegou a live é muito longa, né? Para vocês assistirem. E para quem não é do curso nem nada, a live ela é fechada, né? Porque a gente fala uns temas, né, que são mais nossos, né? Os assuntos que às vezes é íntimo, do caso de alguma das meninas e tal, então eu não posso deixar público. Então, esse vídeo é para as pessoas que não assistiram a outra aula de precificação ou para quem é nossa aluna, assistiu a outra aula de precificação, mas tem dificuldade de entender, porque muitas alunas nossas têm déficit de atenção, têm TDAH, têm dislexia e tantas outras coisas. Então, tem mais dificuldade de entender. E mesmo com as duas lives, ainda sente essa dificuldade. Então, a pedido delas e de outras pessoas que eu ainda vejo que tem muita dificuldade com precificação, eu fiz esse vídeo um pouco mais reduzido, ou bem mais reduzido, que se ficar dúvida, a gente faz um volume 2, tá bom? Então, se você é minha aluna, senta aí, assiste, ou coloca enquanto você lava a louça e aproveita pegar as dicas que talvez a gente não tenha falado na live, tá bom? E se você faz, né, já é minha aluna, já sabe precificar, comenta aqui como você faz, porque pode servir para outras pessoas, tá bom? Então, vamos lá, gente. Meu nome é Thaís, sou da Florescência, né, onde a esperança vive, a esperança é Jesus. Vamos lá, gente, a precificação. O que acontece com a precificação? Ela é um tema muito delicado, tá? Por quê? É a mesma coisa de um pediatra tratar uma criança de acordo com o que ele leu nos livros da faculdade, né? A médica do MUCA me falou uma coisa quando ele nasceu, e é verdade. E nenhuma criança é igual, né? Então, automaticamente, nenhuma criança vai ser idêntica ao livro que ela leu na faculdade. Cada criança é única. Né? E o empreendedorismo, ele é igual, né? A precificação, ele é igual. A minha história não vai ser a sua história. Você vai ter a sua jornada. Eu tive a minha, né? Então, assim, o que serviu para mim, às vezes não serve para você e vice-versa. Então, o que acontece? Eu tento passar para vocês um pouco do que eu vivi ao longo desses 25 anos de Florescência, que foi muita coisa. Então, não dá para eu passar tudo, porque a gente vai ficar mais 25 anos aqui para eu contar tudo. Mas o pouco que eu consigo passar, que eu acho que foram os pontos cruciais, onde eu errei, onde eu acertei, eu tento passar. E da precificação, nesses 25 anos, que naquela época nem existia esse nome, né? O que eu entendi? Que a precificação nada mais é do que você sentir aonde você tá. Foi isso que eu fiz, mesmo sem ter esse nome, né? De precificação, não tinha. Porque na época não existia nenhum nome artesã, né? Era trabalhar por conta. Não sei quem trabalhava por conta. Não era empreendedorismo, não tinha nome, não tinha feira de empreendedorismo, não tinha essas coisas. É aquela coisa, não arrumou emprego, trabalha por conta. Era isso. Hoje tem nomes, então hoje a gente tá chique. Mas na época não tinha. A gente era o que nada tinha dado certo, né? E agora não, a gente tem um nome. Tem até dia, né? Da artesã, tem dia da laceira, tem dia de tudo. Então hoje dá até gosto de trabalhar com isso. Na época não dava. A gente ia por necessidade. Mas voltando aqui na precificação, o que acontece? A precificação, ela é muito delicada, tá? Eu já falei no outro vídeo, né, sobre o seu nicho de cliente, né, sobre o seu foco de cliente. Se é cliente que paga bem, cliente que paga menos, você tem que ter o seu nicho, né? E agora aqui a precificação em si. Você tem que sentir qual é o seu público. Ah, mas eu tô começando agora. Ok. Você vai ter que sentir. Não tem como eu te dar uma regra. O que você precisa saber para precificar? O quanto você gastou de material. Você sabe calcular o valor da fita?
Você sabe calcular o valor do aplique, o valor do bico de pato? Comenta aí pra mim. Se você não souber, comenta aí, não sei. Porque dependendo da quantidade de respostas, a gente faz um outro vídeo que eu ensino a fazer a separação dos valores. Porque muita gente tem dúvida aí. As minhas alunas, essa parte eu sei que já estão ok. Mas se tiver alguém assistindo e quiser, comenta aí que eu faço. E aí, o que acontece? A primeira parte é isso. Você tem que saber o quanto custou de material. Porque a sua mão de obra é tudo negociável, gente. Entendeu? É negociável. O valor da mão de obra é negociável. O quanto você vai cobrar do lucro em cima. Tudo isso é negociável. Então, o que não é negociável? O valor que você gastou de material. Isso ele não é negociável, tá? Isso, gente, é a minha forma de precificar. Cada um tem uma, tá bom? E eu respeito todas. Essa foi a que deu certo pra mim durante esses 25 anos de ateliê. Então, eu falo com autoridade de causa do que eu vivi nesses 25 anos. Ninguém viveu pra mim, ninguém contou pra mim. Eu vivi. Então, o que eu fiz? Eu fui conhecer o meu público, que eu nem tinha, né? Então, tinha, na época era sabonete, ou trufa, né? Várias coisas. E uma época foi o sabonete, anos, né? E muitas vezes ou a trufa também, a trufa era acho que R$2 cada uma na época. E às vezes não tava vendendo, e era de morango, tipo, eu tinha que vender. E era R$2, na época era muito dinheiro, hoje é barato ainda, mas na época era muito caro. E aí o que acontecia? Eu tava vendendo na rua. Se não tivesse vendido, gente, eu abaixava. R$1 cada uma. Se não tivesse vendendo, eu abaixava mais ainda. 3 trufas por R$2. Porque se eu não vendesse naquele preço, eu ia perder, porque o morango ele estraga. Entendeu? Não posso ficar vendendo trufa velha para os outros. Então, para não perder, eu preferia vender mais barato e virar. Nos laços não acontece isso, né? Então não tenho por que ficar abaixando tanto, se não quiser abaixar. Mas o que acontece nos laços? Agora, né, voltando aqui para os dias de hoje. Cada um tem a sua dificuldade. A minha realidade hoje aqui no Canadá é totalmente, graças a Deus, é totalmente diferente da realidade que eu comecei a florescência aí no Brasil. Eu comecei a florescência no Brasil passando fome, a gente estava sendo despejado, a gente precisava do dinheiro entrar. Então, assim, quanto entrasse ali, pra gente estava bom, porque eu precisava, né, daquele dinheiro. E não podia esperar a cliente chegar, eu tinha que ir atrás. Então, foi onde eu aprendi a vender na rua e foi onde eu aprendi a estar com a cara aqui hoje com vocês. Só que aí, o que acontece? Hoje aqui, a realidade é outra. Eu continuo com a florescência, porque eu prometi pra minha mãe antes dela morrer que eu não ia encerrar a florescência. E eu creio que se Deus trouxe a gente até aqui, é pra florescer aqui também. Mas eu não dependo desse dinheiro pra viver. Entendeu? Eu não dependo desse dinheiro pra comprar comida aqui em casa. Então, eu posso colocar numa pulseira dessa o valor que realmente ela vale, $40. E esperar 1, 2, 3, 4, 5, 10 meses o cliente aparecer para comprar essa, porque eu não dependo dessa pulseira para colocar comida na mesa dos meus filhos. Mas 25 anos atrás, voltando agora aqui, talvez seja essa a sua situação hoje, você vê onde você se encaixa. Qual é a sua situação hoje? Tá igual a gente aqui, que tá fazendo porque gosta, tá fazendo porque quer uma renda disso, mas não vive dessa renda. Então, você pode sim colocar o valor justo, que você acha justo, que só você sabe o que é justo para você, e esperar o seu cliente chegar. Se você estiver começando igual eu comecei lá atrás, com 25 anos atrás, que a realidade é essa que eu vou te contar agora. Senta que lá vem história. O que acontece? Lá eu não podia esperar, né? Então, tipo assim, tinha dia que eu saía para vender o sabonete. Eu digo bastante de sabonete que foi uma época muito crucial, porque eu já estava maior de idade, eu tinha acho que 18 ou 19 anos, eu trabalhava com sabonetes ainda e minha mãe infartou. Então, além de tudo, eu tinha ela para cuidar, né? Era remédio, era mais difícil. E aí, eu saía para vender o sabonete de lugar em lugar. E sabonete é essencial para algumas pessoas, mas para as outras não, sabonete artesanal, né? Uso o outro para tomar banho e pronto, não é todo mundo que vai querer. Então, assim, é a mesma coisa o laço. Todo mundo usa laço, claro que usa, mas não é entre o arroz e o laço, eles não compravam arroz. Entre o arroz e o sabonete artesanal, elas vão comprar o arroz, né? Então, assim, é luxo, né? O sabonete artesanal é luxo, o laço é luxo, o biju é luxo, né? É diferente. Então, muitas vezes eu saía para vender e não conseguia vender pelo valor que eu queria, que era o meu justo, né? Não desvalorizando meu produto, porque era tudo material importado, era tudo coisa top, era material de primeira linha. Só que muitas vezes as pessoas também não tinham.
E para mim eu precisava vender. Então eu abaixava. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque isso deu super certo para mim. Então teve uma vez que essa me marcou muito. Era uma barra de sabonete de 200, 300 gramas, não lembro, lindo, todo trabalhado. E era R$ 35 naquela época, né? E eu vendi por R$ 5, porque era a única coisa que a moça tinha e minha mãe tava sem leite em casa. Então eu fiz por R$ 5, mesmo sabendo que eu tava perdendo R$ 5 ali, não pagou nem o meu custo. Mas eu precisava daquele dinheiro para comprar o leite da minha mãe. Entendeu? Então, assim, uns me chamam de trouxa por ter feito isso. Ok, pra mim não foi trouxa, pra mim foi colocar a comida no mesa da minha mãe. Né? Então, pra mim valeu. Ver minha mãe deitar à noite e tomar o leitinho dela não tem preço. De repente é essa a sua situação. Se a sua situação hoje for essa, pega o material que você tem, coloca o valor mais baixo, um pouco você tira para comprar mais material para não encerrar o trabalho e coloca comida na sua mesa. Você não é trouxa se você fizer isso. É que você sabe onde o seu calo tá apertando. Aí, para quem não tá vivendo a nossa fome, a nossa doença, a nossa dor, o nosso luto, né? A nossa situação, é fácil falar, você tem que ganhar 5.000% em cima. Ok, gente, e tá certo isso. Mas cada um sabe da sua realidade. Você não é menos inteligente por conta disso, você não é menos. Não, você não é trouxa por conta disso. É que você sabe onde o seu calo tá apertando. E o que eu descobri ao longo desses 25 anos, que grande parte dessas clientes que compraram comigo nesses valores mais baixos, elas viraram cliente. Então, o que eu descobri? Que um cliente, ele vale muito mais do que um lucro. Então, naquele sabonete, eu perdi. Não perdi mais porque resolvi a vida da minha mãe, né? O leitinho dela. Mas, olhando financeiramente, eu perdi. Só que eu não perdi porque eu ganhei a cliente. E uma cliente, ela não vai comprar só uma vez. Quando você ganha uma cliente, quando você vai atrás da venda, você faz aquela venda e encerrou ali. Quando você faz uma cliente, você leva ela para sua vida. E é o que você não ganhou na primeira, você ganha na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, porque ela vai voltar. Então, não vá atrás de venda. Vai atrás de cliente. Eu não sabia de nada disso. Eu entendi isso depois que eu já estava com 20 anos de fluorescência. Que às vezes que eu fui atrás de venda, eu fiz a venda e encerrou. E as clientes que eu fiz vieram comigo. Então, aqui, e o que eu ensino para as meninas, não vá atrás de venda. Vai atrás de clientes. Cative cliente, tenha cliente, porque a cliente ela vai te trazer muito mais lucro do que a venda. Então, ao invés de vender uma pulseira dessa, para quem tá começando, né, principalmente, ao invés de vender uma pulseira dessa por 40, se você gastou 10, vende por 13, por 15, ela é rápida, ela é fácil de fazer. E tenha a cliente, porque a cliente que comprou essa pulseira, ela vai comprar o laço, ela vai comprar o colar, ela vai comprar o brinco, ela vai trazer lucros e vai trazer outras pessoas ainda, porque ela vai no boca a boca. E o boca a boca, gente, ele é muito mais importante, ele é muito mais fundamental do que qualquer patrocínio de internet, entendeu? Então, esse tutorial aqui de hoje, ele é muito bom por conta disso. Desperta a gente e tira a gente desse mundo virtual que a gente está vivendo, desse mundo tão igual. Você não é igual, você é você. Entendeu? Eu não consigo, eu até faço, já comprei alguns cursos de marketing e tal, mas eu não consigo porque a minha história não encaixa com esses padrões que tá todo mundo seguindo. Porque aí segue todo mundo o mesmo padrão. E acontece o quê? Cai todo mundo no mesmo lugar. 2, 3, 4 anos e para. 2, 3, 4 anos e para. 2, 3, 4 anos e para. E eu não quero que você pare. Eu quero que você tenha o mesmo sucesso que a fluorescência teve no Brasil e é o mesmo sucesso que a gente está buscando aqui agora. Então, para você não parar, você tem que ter essa visão. Você é única, o seu ateliê é único, a sua precificação é única. Não tô falando para você fazer de graça o seu material, mas se a sua necessidade for fazer de graça para colocar comida na sua mesa, faça e cative a cliente que você fez de graça. Entendeu? E dali você vai trabalhando, porque você supre a sua necessidade hoje e pega a cliente e ali você vai trabalhando junto. O começo, gente, ele é cruel. O começo, ele é muito difícil. O começo, todo mundo acha que o mais difícil é fazer o laço. Não é. O mais difícil é você saber empreender, saber esperar, saber ter paciência. Isso é o mais difícil. E é isso que a gente faz aqui com as meninas. É saber esperar, saber o momento certo, saber procurar estratégia que funcione com as suas clientes.
procurar a estratégia que funcionou com a cliente da outra, não adianta, porque a sua cliente é diferente. Entende? Então, gente, é isso, tá? Então, sobre precificação, não cai na besteira de falar, gente, eu fiz esse laço, quanto eu cobro? Vão te deixar louca. Porque uma vai querer cobrar 50 e tem público para isso. A outra vai querer cobrar 5 porque tem público para isso. Uma vai gastar R$2 para fazer e a outra vai gastar R$15 para fazer. Então, assim, gente, é tudo muito pessoal. Você precisa saber o seu público qual é. Agora, da precificação, o que você precisa saber para não sair no prejuízo é o quanto você gastou de material. Ah, mas tem que calcular a luz que eu gastei em casa. Ok, se você não estiver fazendo laço, você vai ficar no escuro? Vai. Então, se você for ficar no escuro, aí você calcula quanto você gastou de luz para fazer o laço. Eu não fico no escuro aqui em casa, eu deixo as luzes acesas. Então, se eu estiver fazendo laço ou não, a luz está acesa. Então, eu não calculo o valor da luz em cima do laço. Papel higiênico que eu vou no banheiro usar, eu não calculo em cima do laço, porque se eu fizer laço ou não, eu vou usar o banheiro. A água que eu tô tomando ou comida que eu tô fazendo enquanto eu tô fazendo a precificação. Se eu fizer o laço, se eu não fizer o laço, eu vou comer. Entendeu? Então, assim, gente, o que você precisa saber, fazendo do meu modo, tem trocentos modos diferentes de fazer uma precificação. Esse é o meu, tá? E deu super certo. Aí no Brasil, antes da minha mãe morrer, né, quando ela morreu, a gente tava vendendo quase 7 mil por mês, quase 8 mil por mês de mercadoria. 7.700, 7.800, 7.500. E o lucro mensal era de 5.500 a 6.500, era sempre essa faixa. E a gente já tava beirando para chegar nos 8 mil e a sequência era chegar nos 10 até o final daqueles próximos 3 meses. Mas aí minha mãe morreu e tudo mudou. E tô eu aqui no Canadá. Então, assim, esse meu jeito deu super certo. Peguei clientela e lucrei muito. Então, assim, e as meninas que fazem desse jeitinho seguem ganhando muito bem, tá? Então, se você quiser fazer, é uma estratégia que dá certo sim. E lembrando que você é única, que você é capaz, que você pode. Não desista. Não desiste porque a outra parou. Não desiste porque não tem mercado. Tem mercado sim. Você é única. Então, faça o seu acabamento de um modo único. Faça o seu atendimento de um modo único. Faça o seu melhor no seu ateliê para que a sua loja seja única. Da mesma maneira que você é única nesse mundo, a sua loja também precisa ser a única. Lembra disso, tá bom? Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês e que abra a mente de vocês para entender como funciona uma precificação. Ela é muito além de uma planilha. Mas se vocês quiserem a planilha, a gente tem também. Mas vai muito além. Eu não uso planilha, eu marco os valores, mas eu não me baseio no valor da planilha. Eu me baseio no valor do que eu estou vivendo ali no momento, tá bom? Então, eu espero que isso tenha ajudado vocês e não desistam, seja o crochê, seja biju, seja lá o que for, tá bom? Esse mesmo vídeo eu vou estar usando pro pessoal do crochê, ou vou fazer outro depois, não sei, mas serve para tudo, para biju, serve para tudo, tá bom? Aprenda a fazer a sua precificação de acordo com a sua realidade. Tem público que vai pagar, sim, R$200 numa pulseira dessa? Tem. Tem público que vai pagar R$500 numa pulseira dessa? Tem. E tem público que não vai pagar nem R$10 numa pulseira dessa? Tem. Então, você tem que saber o público que você vai trabalhar. E o melhor, o quanto de material você gastou. Porque o lucro, a hora trabalhada, tudo isso é negociável, tá bom? O que não é negociável é o valor da sua cliente. Lembra disso. Marca essa frase hoje no seu caderninho. Uma cliente vale mais do que qualquer lucro. Então, vamos atrás de clientes, tá bom? Beijinho, gente. Se você tem dificuldade em precificar o quanto gastou de material, seja biju, seja crochê ou seja laço, comenta aqui que eu faço um outro vídeo ensinando. As meninas que já são minhas alunas, gente, não desistam, tá bom? A gente tá na maratona de Natal fazendo os nossos laços. Letra de hoje para colocar no caderno e pegar o certificado é letra E de escola, tá bom? E vamos juntos seguindo aí e não deixe de se inscrever, gente. Beijinho, fui!